Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo super bem com vocês. Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação para o consumo consciente. Nesse momento então nós vamos aprender um pouquinho sobre gêneros textuais, anúncio publicitário e também charge. Vamos lá? Vou passando os slides aqui para vocês. Os objetivos da aula de hoje, nós vamos ler e interpretar uma charge e também anúncios publicitários. Nós vamos reconhecer a linguagem verbal e não verbal e também analisar os efeitos de sentido da persuasão em textos publicitários. Vamos aprender um pouquinho sobre o consumo consciente, muito importante saber disso, tá? Você costuma, quando compra alguma coisa, refletir sobre o que você compra? Ou você compra por impulso? Ou você compra por necessidade? Pensa aí um pouquinho. Muito bem, é muito importante. Vocês sabiam que todo consumo, ele afeta o nosso meio ambiente? Tudo que você consome, o que você come, o que você veste, o que você usa, tudo afeta o nosso meio ambiente. Então hoje nós vamos entender um pouquinho sobre como é importante consumir de forma consciente. E também nós vamos entender como que as propagandas, elas influenciam o consumo das pessoas. Vamos lá então? No anúncio publicitário, o que predomina, o modo verbal que predomina é o imperativo. Eu brinco, né? O método do imperador. Aquele que manda, aquele que pede, aquele que aconselha. Então vamos lá. Também chamado de injuntivo. Estabelece sentido de ordem, de pedido, de conselho. Nesse exemplo aqui eu trouxe para vocês um pôster de uma campanha Faça coleta, olha o verbo faça, dando uma ordem para as pessoas. Faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Essa é a argumentação do pôster. Mostrando o quê? Que o lixo é seu. Então ele mostrando mais uma vez a nossa responsabilidade com o nosso lixo, com o meio ambiente. Para que nós possamos fazer a coleta seletiva do lixo orgânico, né? O orgânico vai numa sacolinha, o reciclável vai na outra, o tóxico vai na outra. Então, dá destino correto ao nosso lixo. A importância de nós darmos destino correto ao nosso lixo para que a gente possa ter um mundo melhor. Bem interessante aqui esta propaganda. Então, quando nós saímos, será que a gente percebe os anúncios publicitários? Será que a gente nota eles? Nós temos o exemplo de um rapaz aqui que está andando numa rua olhando os anúncios. Olha que interessante. Você, quando você sai, você percebe esses anúncios que estão ao teu redor? Você analisa eles? Pensa um pouquinho aí. Dentro desses anúncios nós temos dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então vamos aprender um pouquinho sobre o que é cada uma delas. A linguagem verbal é o texto, as palavras escritas ou ditas, como a gente pode perceber aqui, ó, McDonald's, está escrito McDonald's. Se você vê esse símbolo na rua, você já sabe que é referente ao McDonald's. Porém, embaixo, nós temos apenas o símbolo sem nada escrito. Então, a pessoa tem que ter repertório cultural para saber que esse aqui é o símbolo do McDonald's. Então, olha só, a linguagem não verbal, ela não tem nada escrito, tá? Então, são as cores. A gente prevê aqui, né, as cores do McDonald's, vermelho e amarelo. Nós percebemos a música que nos remete, que nos lembra a alguma propaganda, algo que a gente viu. Os gestos, como a gente tem ali a linguagem de Libras, né, a gente conhece muito bem, é uma linguagem não verbal. Nós temos os símbolos aqui, como as propagandas, as placas, e nós temos também as imagens. Então, tudo isso faz parte da linguagem não verbal. E a linguagem verbal é o texto, as palavras escritas. Deu para ficar claro para vocês? Nós vamos aprender um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, para nós refletirmos, eu trouxe aqui para vocês a charge. Charge é um gênero textual, assim como o anúncio publicitário também é. A charge, ela reflete a opinião de quem desenha. E são tipos de enunciado que trazem uma rica análise linguística para nós, tá? Então, nós vamos analisar agora uma charge que fala sobre esse consumo que não é um consumo consciente, não é legal. Então, nós temos aqui uma pessoa que está vendo uma propaganda na TV e ele diz assim, na propaganda, chegou um novo celular da moda. E essa pessoa que está ali assistindo, joga o celular dela velho e diz assim, legal, vou comprar, eu preciso de um celular novo. Será
será que ele realmente precisa de um celular novo? Lógico que não, né? Vocês estão vendo que tem uma pilha de celular atrás dele. Então isso aqui não é um consumo consciente. Observe atentamente que existe uma ironia presente na linguagem verbal, que ele está falando que ele precisa de um celular novo, e nas imagens que constituem a linguagem não verbal também, por causa da pilha de celular que ele tem. Então percebam aqui, qual é a crítica presente nessa charge? Será que tem uma crítica social nela? Vamos ver qual que é a crítica social? A charge critica o consumismo incentivado pelas propagandas televisivas. Tá? Então a gente percebe esse consumismo em todos os lugares. Nós somos pessoas que consomem as coisas, mas será que esse consumo é consciente? Eu trouxe aqui alguns slogans para vocês perceberem. Slogan é uma frase de impacto, é um logotipo verbal, ó, verbo, a gente verbaliza, né? Então são feitos de palavras, texto. Nós temos aqui bis, quem pede um, pede bis. Temos o da Coca-Cola, abra a felicidade. Quem já não viu na TV, né, aquela propaganda, abra a felicidade. Temos o Nescau, energia que dá gosto. Rexona, Rexona não te abandona. Por que não te abandona? Porque ele é um antitranspirante, vai passar o dia todo com você. McDonald's, amo muito tudo isso. O Tang, preparou, bebeu, faz. Mostra como ele é rápido, né? Não precisa fazer um suco de uma fruta. E o Hellmann's, a verdadeira maionese, dizendo que as outras não são verdadeiras, são falsificadas. Então, todo esse slogan preparado pelas empresas é feito para quê? Para ficar ali martelando na sua cabeça, para você sair de casa, quando você chegar no mercado, você já comprar aquele produto. E é feito exatamente para isso. Então, ele foi muito bem pensado pelas empresas. Entenderam, pessoal, então, o que é um slogan? E o slogan geralmente é o quê? Linguagem verbal. Vocês estão percebendo aqui? Não tem nenhuma imagem, não tem nenhum desenho. E é falado, né? É cantado pelas pessoas. Isso é uma linguagem verbal. E nós temos aqui uma linguagem não verbal, que é aqui um pôster de um filme, né, de campanha de um filme, onde fica lá no cinema, fica nos lugares, nos outdoors. E aí é sobre um filme, Os Delírios de Consumo de Becky Bloom. E aí tem um pouquinho da história dela aqui, de um livro campeão de vendas. Olha só o argumento aqui que passa aqui, ó. Um novo trabalho? Espero que sim. Um novo homem? Provavelmente. Uma nova bolsa? Com certeza. Então, olha só, incentivando aqui o consumo. E esse filme, pessoal, é bem legal pra gente assistir, tá? É uma dica pra nós, quem sabe vamos assistir numa próxima aula. Os Delírios de Consumo de Becky Bloom conta a história de uma mulher, ela é uma jornalista financeira, que durante o dia ela ensina as pessoas, olha só que interessante, a administrar o seu dinheiro, mas no fim de semana ela transforma-se numa consumista compulsiva, fugindo do gerente do seu banco e com muitas dívidas. Ela chega a se esconder do gerente. Rebecca Bloom não resiste a uma liquidação. Quanto mais inútil, melhor. Para ela, o mundo todo enxerga os detalhes da alça do seu sutiã, combinando com o seu par de sapatos. Mas seu salário nunca é suficiente para pagar as suas extravagâncias. E aí, ela está endividada até a alma. Ela, Rebecca ou Beck, vive fugindo do seu gerente de banco e procurando fórmulas mirabolantes para pagar a fatura do seu cartão de crédito. Os Delírios de Consumo de Beck é um pouco da história de todas as pessoas para as quais comprar é quase uma terapia. A resposta para todos os problemas, mesmo criando outros piores ainda, que é o endividamento. Então, pessoal, a gente pode assistir numa próxima aula esse filme muito legal, tá bom? Uma indicação muito legal para nós. Pensando no consumo consciente. Eu trouxe aqui um exercício para vocês fazerem lá no WordWall, tá? É sobre o consumo consciente, um joguinho bem legal, vocês que gostam de jogos, né? Eu tenho certeza que todos gostam aqui. Aí pra gente jogar esse joguinho vai ser bem interessante para nós. E nós vamos também fazer agora uma atividade, produzir uma campanha publicitária sobre o consumo consciente, incentivando as pessoas a consumirem conscientemente. Então, vou pedir para vocês criarem um slogan, tá, para a campanha de vocês, utilizando uma linguagem verbal e também a linguagem não verbal. Então, a gente pode criar um cartaz, tá, com desenhos, com imagens, tendo a linguagem verbal, que são as palavras, o texto, o slogan, né, a linguagem verbal, e também a imagem, que seria a linguagem não verbal. Vocês podem fazer recortes a jornais, revistas para recortar
imagens, mas a gente precisa produzir essa campanha, tá bom? Vai ser legal para a gente poder ter uma atividade para fixar melhor o que a gente aprendeu hoje. Então, o que nós estudamos na nossa aula? Identificamos os efeitos de ironia na charge, né? Que toda charge é bem irônica, é uma crítica social, a gente aprendeu isso, que a charge é uma crítica social. Analisamos também um pouquinho do que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal, acredito que não ficou nenhuma dúvida, né? E também aprendemos sobre a importância de consumir conscientemente. Então, eu vou pedir para vocês lembrarem bem do que a gente estudou aqui hoje e com certeza a gente vai estar fixando isso também até o final do ano. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre, vamos trazer outros, né? Vamos trazer cartazes, outros tipos de anúncios para a gente trabalhar em sala. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.